Já ouviu falar em soroterapia aplicada em clínicas de medicina integrativa, de medicina de longevidade, de medicina de clínica médica para prevenção de doença e de melhoria do processo de envelhecimento? Eu tenho ouvido falar todos os dias no meu consultório. Meus pacientes têm perguntado para mim: doutor, eu tenho indicação para fazer soro? Eu tenho uma indicação ou benefício para fazer soroterapia? Existe algum protocolo que eu possa utilizar para fazer soroterapia e melhorar a minha saúde? Essa é uma pergunta genérica, mas que traz consigo uma série de informações e de questionamentos que são fundamentais e por isso eu resolvi fazer esse conteúdo hoje aqui para você. A chamada soroterapia é uma terapia de aplicação periódica de soro, que pode ser intravenoso ou de medicação intramuscular, para melhoria e para o tratamento das mais diversas condições, distúrbios metabólicos, deficiências nutricionais, deficiências de aminoácidos. Existem várias indicações eventuais para se fazer o uso de soroterapia. No entanto, eu tenho a obrigação, como médico, como cardiologista, de levantar algumas questões, algumas perguntas que precisam ser respondidas, porque, na verdade, o problema não está na soroterapia em si, mas sim no processo como ela é avaliada, indicada e aplicada. Trata-se apenas de um processo de indicação de aplicação de substâncias, que podem ser minerais, vitaminas, aminoácidos, nutracêuticos, ferro e uma série de outras substâncias, eventualmente ter indicação para serem administradas, para serem ministradas, para serem indicadas àquele determinado paciente. Cada paciente tem que ter uma avaliação individualizada. Em algumas situações, e eu posso dizer aqui já antecipadamente, na minoria dos pacientes, você teria uma indicação formal para fazer a soroterapia. Pacientes que têm uma alteração muito significativa do trato gastrointestinal, têm dificuldade de absorver determinados nutrientes, substâncias, vitaminas. Pacientes que estão muito inflamados, têm desbiose muito intensa, têm dificuldade para deglutir, têm uma série de limitações que vão impedir que determinadas substâncias que você eventualmente indique sejam absorvidas de maneira adequada. E o uso da soroterapia nesses casos estaria indicado, porque você já administra a substância ou direto na veia, intravenoso, ou intramuscular, ou seja, você ultrapassa aquela barreira gastrointestinal. Pacientes que têm alterações gástricas ou intestinais podem ter, eventualmente, a indicação de fazer uso do soro. Pacientes que estão muito inflamados no início de um tratamento pode, eventualmente, ter a indicação de fazer soroterapia. No entanto, nós temos aqui que fazer uma série de ressalvas. A soroterapia é um procedimento para aplicação ou administração de substância. Isso pode, na grande maioria dos pacientes, ser substituído por uma terapia oral, ou por uma terapia sublingual, ou por uso de medicações ou substâncias que sejam aplicadas de maneira transdérmica, através da pele. Tudo isso pode eliminar a necessidade da soroterapia. E isso tem que ser indicado e avaliado por um profissional da sua confiança, um profissional habilitado, um médico que esteja ali acompanhando e que tenha experiência em definir qual o melhor tratamento, qual a melhor via de aplicação. A princípio, a soroterapia tem vantagens. Ela ultrapassa, como já disse, a barreira gastrointestinal, ou seja, você já administra a medicação direto no sangue, direto na veia ou no músculo e ela vai ser obrigatoriamente absorvida. Isso faz com que você saiba ou tenha certeza de que aquela medicação já está disponível para a utilização do paciente, sem ter os limitantes relacionados ao processo de absorção intestinal. Quando ela é administrada na clínica ou no consultório na maneira de soro, você está garantindo que ele está utilizando aquela determinada substância. Então, isso tem algumas vantagens em relação a isso. Mas temos também que ter em mente que existem eventuais contraindicações e riscos associados a esse tipo de estratégia de tratamento. Nós sabemos que todo tratamento tem que obrigatoriamente ser individualizado e adequado às necessidades de cada paciente. E com o soro, isso não é diferente. Nós temos que avaliar e todo médico que avalia adequadamente seu paciente tem a obrigação de fazer a prescrição da via mais adequada para aquele paciente. Muitas vezes, a via oral, sublingual,
transdérmica é suficiente para que você consiga administrar aquela determinada substância sem a necessidade de submeter o paciente a um procedimento que é invasivo. Queira ou não queira, pegar uma veia é invasivo. Administrar uma injeção intramuscular também é invasivo. E temos também associado a isso um risco eventual de complicações. Não é absolutamente isento de risco você fazer um soro na veia de um paciente. Você pode ter eventuais reações colaterais, efeitos adversos e complicações com doses equivocadas, com a manipulação do soro de maneira inadequada. Tudo isso pode causar efeitos adversos, reações colaterais, inclusive com riscos graves para o paciente, a despeito disso ser uma ocorrência muito rara. Na grande maioria dos pacientes, a soroterapia é extremamente segura e quando aplicada em um serviço, uma clínica que tenha profissionais habilitados, o risco de termos complicações é muito baixo. No entanto, sempre temos que ter isso no radar. Além disso, existe a necessidade de deslocamento do paciente até o consultório, até a clínica, até o serviço. Ele não vai fazer isso em casa, ele tem que sair da sua casa e determinado dia para fazer o uso da determinada substância, do determinado soro. Vai ficar algumas horas ali tomando o soro. Além disso, não é desprezível que nós tenhamos em mente o custo da aplicação do soro, que muitas vezes é superior e muitas vezes muito superior a você ter a prescrição de uma substância via oral, sublingual, transdérmica. Todas essas questões têm que ser avaliadas, têm que ser analisadas e individualizadas. O soro, ele é apenas um meio de você aplicar, administrar uma substância, mas você tem que ter em mente que tudo que você indica tem efeitos positivos e eventuais riscos e efeitos colaterais. E por isso, eu sempre converso com meus pacientes. A grande maioria deles não tem indicação de fazer soroterapia ou de ser submetido a um procedimento que tem os seus eventuais riscos e com um custo muito menor. Veja os riscos, veja os benefícios, analise todos os aspectos relacionados a qualquer que seja o tratamento ou a terapia indicada. Se eu fizer de outro jeito, seria igual? Seria equivalente? Tudo isso tem que ser questionado e tem que ser respondido por um profissional que tenha confiança, que tenha competência e que seja um profissional honesto na sua prática médica. Nós sabemos que, como obrigação, olhar o maior interesse ou o melhor interesse do seu paciente. E isso tem que ser levado em consideração, tanto com relação às indicações, quanto os riscos e quanto o custo disso. Nós sabemos que avaliar o melhor tratamento com um custo mais adequado é obrigação do profissional médico. E por isso, sempre que você ouvir falar em soroterapia, pergunte para o seu médico: é a melhor alternativa? Posso fazer de outra maneira? Porque isso pode, de alguma forma, comprometer a sua saúde se você não tiver uma indicação adequada e um acompanhamento também bem feito. Se você está gostando desse conteúdo, se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe com seus amigos e familiares.